Daí, pessoal, mais duas resoluções. Calcula a área de um triângulo retângulo que possui como medida de sua hipotenusa e de um dos seus catetos, respectivamente 10 centímetros e 8 centímetros. Resposta em centímetros quadrados. Então, quer saber aí a área de um triângulo retângulo. Lembrando que a área normal de um triângulo, a expressão mais básica, mais comum, tem várias expressões ou tem várias formas de chegar à área de triângulo. Tem a forma tradicional, base vezes altura sobre 2. Se for um triângulo equilátero, tem a forma específica, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem ainda a fórmula de Herão, que utiliza o semiperímetro. Tem uma fórmula trigonométrica, tem uma forma analítica, tem várias formas de calcular a área de triângulo. Nesse caso aqui, eu vou colocar a fórmula mais básica, que se vê desde o início da escola. Base vezes a altura sobre 2. Isso é a área de triângulo. Olha só, se eu te desenhar um triângulo assim, ó. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a altura e aqui a base. Então, base vezes a altura sobre 2. Isso é normal. No caso do triângulo retângulo tem um ângulo reto, então posicionando estrategicamente o triângulo retângulo assim, o que eu percebo? Que o ângulo ele é formado pelos catetos, que eu vou chamar aqui de cateto 1 e cateto 2. E aqui, ok. Aí, a área do triângulo, vimos que é base vezes a altura sobre 2. Então, no caso do triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo, o que eu posso dizer? Base vezes a altura sobre 2 é o mesmo que um cateto vezes o outro cateto. Então, cateto 1 vezes cateto 2 divididos por 2. Então, é isso que eu vou utilizar como fórmula para a área de triângulo retângulo especificamente. Então, multiplica os catetos e divide por 2. É o semiproduto dos catetos. Então, isso sempre. Então, se for um triângulo retângulo e tu precisa saber a área, o que tu faz? Multiplica os catetos entre si e divide por 2. Então, a área desse triângulo retângulo é um cateto vezes o outro cateto, vou chamar aqui de cateto 1 e cateto 2, divididos por 2. Então, essa área é igual cateto 1. Bom, ele diz que a medida da hipotenusa e catetos, respectivamente, 10 e 8. Então, isso aqui é a hipotenusa e isso aqui é um cateto. Então, um cateto eu sei que é 8. 8 vezes. Só que aí eu não tenho outro cateto. Eu sei que é 8 vezes o cateto 2 que eu não sei, dividido por 2. Está faltando esse cateto 2 aqui. Ó. Como que eu posso definir? Bom, aí eu uso o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Cateto 1, cateto 2 ao quadrado. E aí, a hipotenusa ele deu que é 10. 10 ao quadrado igual a 1 cateto 8. 8 ao quadrado mais o segundo cateto que eu não sei. Aí eu tenho aqui 100. 10 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Já trago para cá para ganhar tempo. Ó, menos 64. Igual cateto 2 ao quadrado. 100 menos 64, 36. 36 é igual ao cateto 2 ao quadrado. Quem é o cateto 2? Raiz de 36. Então, o cateto 2 é igual a 6. Então, aqui eu tenho, no lugar dessa interrogação, que eu não sabia, agora eu sei que é 6. Então, aqui 8 vezes 6, divide por 2, 6 vezes 8, 48, por 2
área igual a 24 centímetros quadrados. Rapidamente, antes de trocar para a questão 5, eu quero te falar sobre esse triângulo, retângulo aí, de hipotenusa 10 e cateto 8. Tá? Então, para quem conhece algumas trincas pitagóricas, principalmente a trinca pitagórica mais conhecida, que é 3, 4 e 5, onde aqui é cateto e aqui é hipotenusa, quando eu olho para o 10 e 8, respectivamente hipotenusa e cateto, eu sei que aqui eu tenho então hipotenusa 10 e um cateto 8. Então observa que o triângulo 3, 4, 5, ele teve duas dimensões multiplicados aqui por 2, ó, vezes 2. 5 vezes 2 dá hipotenusa 10, 4 vezes 2 dá o cateto 8. Então esse primeiro cateto eu não precisaria aplicar o teorema, a relação de Pitágoras, se caso eu tivesse enxergado isso, e faria 3 vezes 2, 6, seguindo a mesma proporção aí, ok? E aí eu chegaria no cateto 6 de uma forma mais rápida. Indo adiante, a figura a seguir representa as dimensões de uma sala que vai ser assoalhada com tábuas de 20 centímetros de largura por 3,5 metros de comprimento. Quantas tábuas são necessárias? Bom, qual é a lógica desse exercício? Se eu tenho as dimensões de uma tábua e tenho as dimensões do espaço, da área onde essas tábuas serão assentadas, então a lógica é calcular essa área que será assentada, que será revestida por tábuas, e calculo essa área e divido pela área de cada uma das tábuas, para verificar o número de tábuas. Então essa é a lógica. É a área total, ou área a ser assoalhada, dividido pela área do revestimento, a área de cada uma tábua. Aí isso vai me dar o número de tábuas. Bom, aí eu vou escolher, vou pensar primeiro assim, ó, que as dimensões da área a ser revestida, essas dimensões foram dadas em metros. E a tábua, ela tem dimensões iguais a 20 centímetros de largura por 3,5 metros de comprimento. Então, evidentemente, quando eu for calcular a área de uma tábua, eu vou converter esse 20 centímetros também para metro. Por quê? Porque aí eu obtenho a área da tábua em metros quadrados, que é justamente a unidade de área que eu vou encontrar aqui, ó. Eu vou encontrar essa área em metros quadrados. Então eu preciso da área da tábua também em metros quadrados, para que as unidades fiquem em conformidade. Então eu vou iniciar aí com a área da tábua. Pode ser? Então olha aqui, ó. Vou usar esse espaço aqui. Área da tábua. A tábua, então, tem o formato de um retângulo, base vezes altura. Ó, fazer bem devagar. Então, a área de cada uma tábua é igual a base. Eu vou considerar, então, a medida aqui 20 centímetros, só que transformado isso para metro. E aí, olha só aqui, ó, vou usar esse espaço aqui. 20 centímetros. Eu quero transformar isso para metros. Como que eu faço? Lembra que em cada metro eu tenho 100 centímetros. Então, para transformar de centímetros para metro, imagina se fosse 100 centímetros. 100 centímetros e eu divido por 100 para encontrar 1 metro. Então, se eu tenho 20 centímetros, eu faço o mesmo raciocínio. Eu divido por 100. E 20 dividido por 100, olha aqui no rascunho. 20 divide
por 100, cancela 0 com 0, vai dar 2 décimos. 2 décimos é o mesmo que 0,2. Então aqui eu tenho 0,2 metros. Então a tábua tem como base 0,2 metros vezes a base, vezes a altura, que é 3,5 metros. Então a área da tábua está pronta, né? Como que eu multiplico números decimais? Esquece a vírgula. Aí 2 vezes 35 dá 70. Né? De novo no rascunho aqui, ó. 0,2 vezes 0,35. Como tu vai proceder? Multiplica normal sem vírgula. 2 vezes 35, 70. Ok. Agora eu vou transferir as casas decimais para a resposta. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas. Então o número de casas no total é 3. 70 que já tem duas, aí acrescento mais uma, vírgula 0,070 ou o mesmo que 0,07. Isso metros quadrados. Então está aí a área de uma tábua. Agora eu vou calcular a área da região, a área total. Como que eu posso calcular essa área? Observa que ela tem uma reentrância aqui, ela tem uma parte quebrada. Como que eu posso fazer essa área? Eu posso basicamente fazer de 3 maneiras. Uma delas, divido a figura aqui, ó. Calculo isso aqui como área 1, isso aqui como área 2 e somo. Isso é um jeito. Posso dividir a figura aqui, ó. Calculo isso como área 1, isso como área 2 e somo. Ou ainda eu posso calcular essa figura completa aqui, ó, como se não tivesse esse buraco. Aí eu calculo esse buraco aqui, área 1, e diminuo da primeira área que eu calculei, a área total. Então seria a área total menos essa área 1. Então tem 3 maneiras. Isso aí não tem como te dizer qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, né? Isso é de cada um. Eu vou optar, que eu acho talvez que seja o mais lógico, dividindo essa figura aqui, ó, em duas. E aí eu tenho aqui a área 1 e a área 2. A área 1 ela é definida como a área 1 é igual retângulo, a base vezes a altura. Então, essa área 1 tem como base aqui, ó, 5, porque esse pedacinho aqui, ó, vale 5, é igual lá em cima. 5 vezes a altura. Aí cuidado, ó, a altura é esse pedaço, não é 8. 8 é toda essa largura da figura. Então, esse pedacinho na realidade é o quê? Tu vai pegar esse 8, ó. Se aqui é 3, significa que aqui, ó, também é 3. Então aqui em cima, como é 8, aqui deve ser 5. E na realidade, então, esse A1 é um quadrado, né? Porque tem 5 de largura e 5 de altura. É um quadrado. Como que eu descobri esse 5? De novo, isso tudo aqui, ó, é 8. Como esse pedaço de baixo que vale 3, que eu tirei daqui, tem que completar o 8, lá em cima tem que ser 5. Então a área 1 é 5 vezes 5, e isso está dando 25 metros quadrados. Aí eu vou para a área 2. A área 2 também vou entender como um retângulo, base vezes altura. A base está tranquila, 8 vezes a altura, que eu já consegui definir, é 3. 8 vezes 3, isso está dando 24 metros quadrados. Somando essas áreas, eu obtenho 49 metros quadrados. Então essa é a área total. Então o número de tábuas, N, vou representar como número de tábuas, é igual à divisão da área total, 49 metros quadrados, dividindo pela área de cada tábua, 0,07 metros quadrados. Então,
N igual, vou cortar esses metros quadrados, ó, 49 divide por 0,07. Como que eu faço essa divisão? Bom, eu vou eliminar a vírgula antes de dividir, né? Para eliminar a vírgula é necessário que o número de casas decimais seja o mesmo. Aqui eu tenho 2 casas e aqui no 49 eu não tenho nenhuma casa. Então eu acrescento aqui no 49, olha só, 2 casas. Aí eu fico com 49,00 dividido por 0,07. Aí cortando a vírgula, esquecendo a vírgula, eu tenho 4.900 divididos por 7. E aí a divisão é normal, 4.900 por 7, 49 por 7 dá 7. Com 2 zeros que sobram eu acrescento no quociente 700, ou seja, eu preciso de 700 tábuas. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Continue me ajudando na divulgação do canal. Se inscrevam e peçam, né, para os amigos e colegas que se inscrevam também. E até a próxima.